Olá, amigos do YouTube. Aqui estamos mais uma vez reunidos para mais uma aula. E essa aula de hoje eu estou trazendo a tentação de Jesus. Os contados 40 dias no deserto, né? Então, o que nos explica a doutrina espírita? O que ela nos apresenta neste período em que Jesus esteve no deserto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces nem alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, eis o que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 1, de 1 a 11, né? Onde foi tirado esse texto bíblico, né? O tempo, 40 dias, pela doutrina espírita, ao analisar esta passagem, através das obras como a Gênese, capítulo 15 de Allan Kardec, considera que Jesus passou por um período de recolhimento, jejum e oração, mas o número 40 dias simboliza um ciclo de prova e preparação, não necessariamente um tempo cronológico exato de 960 horas sem comer. Então, essa é a colocação dada pela doutrina espírita. Para o espiritismo, o jejum e as tentações de Jesus no deserto simbolizam o confronto com as paixões humanas e a superação das necessidades materiais antes do início do seu ministério. Sendo Jesus o modelo e guia da humanidade, o episódio demonstra a sua força espiritual sobre as tentações, né? Focando no alimento do espírito e não apenas no corpo. Então, vamos entender, né? O deserto interior, é o que diz a doutrina espírita. A experiência não é vista apenas como um local físico, mas como um lugar silencioso dentro de nós, para a meditação, autoconhecimento e a conexão divina. Olha aí. Superação da matéria. Ao ser tentado a transformar pedra em pão, Jesus demonstra que a primazia do alimento espiritual é a palavra de Deus sobre a satisfação material imediata. O que ele quis dizer? Que a gente precisa do alimento, sim, mas muito mais do que o alimento para o físico, nós precisamos do alimento do espírito, que é a palavra de Deus.
confronto com o ego. Representa o momento em que o espírito, mesmo evoluído, reflete sobre a sua conduta perante as tentações do poder e da vaidade. Tentado pelo diabo, entendido como o mal ou as forças inferiores. Gente, imagine Jesus, um ser tão evoluído que era. Ele também passou por essa transformação e essa preparação para a sua missão aqui na Terra, mesmo sendo evoluído como era, né? E esse período foi um período de preparação, e o deserto seria o deserto interior, né? Assim como se fala. Modelo de provação, Jesus, com o espírito mais puro que encarnou na Terra, passa pela prova para mostrar aos homens como resistir às paixões egoístas e manter a fidelidade a Deus. Preparação para o ministério. O deserto simboliza a necessidade da introspecção antes de realizar uma obra divina. Então, há necessidade de você se preparar para você colocar a palavra de Deus em prática, né? Então, a doutrina espírita informa, considera Jesus um espírito puro que percorreu longa fieira de reencarnações, tornando-se o governador espiritual da Terra. Um demônio, ou ainda daimon, como eles dizem, né? Tipicamente é descrito como um espírito do mal, embora originariamente para os gregos pudesse também ser um ser benigno. Os gregos. Satanás ou Satã, em hebraico, adversário, acusador é o significado. É um termo originário da tradição judaica que geralmente explica a encarnação do mal em religiões ditas monoteístas. Demônios, satanás, diabos não existem. Deus, ao criá-los, estaria derrogando suas leis, contradizendo-se, uma vez que lhes são atribuídos os fatores divinizadores, sendo um deles a bondade. Deus não cria seres para perturbar a vida dos homens. Isso é obra do homem. Assim, ao refletirmos sobre esta narrativa de Mateus, encontramos pontos que fogem ao nosso raciocínio e naturalmente questionamos como Jesus, sendo um espírito de nível tão superior, pudesse vir a ser assediado por Satanás. Alguém que, segundo, se coloca, possui atributos que pessoas dão tanto valor e acham que ele é a suprema força do mal. Essa é a nossa colocação, né? Jesus não foi tentado, ele foi provado. Porque o termo original em hebraico fala de provação e não de tentação. Satanás, pela situação como ele é colocado, é desprovido de qualquer coisa, ele não tem nada. Jesus sim, o herdeiro legítimo de Deus, Senhor de todos os reinos do mundo. Devemos lembrar que 40 dias antes, em seu batismo por João Batista, uma voz do céu dissera: "Este é o meu filho amado em que me comprazo." Existe aí uma situação, no mínimo, muito estranha, uma incoerência mesmo. Como é que Satanás ia oferecer esses reinos que já eram de Jesus, para que fosse por ele adorado? A questão aqui não era tanto de Jesus tornar-se o rei. Deus já lhe tinha prometido isso. Mas de como e quando o Senhor prometeu o reinado ao Filho depois do seu sofrimento. Em Hebreus 2, capítulo 9. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, na realidade, estava refletindo sobre a missão que iria abraçar. Após longo período de reflexões, ele teve fome de saber. A fome de Jesus era de saber. Não era a fome física, né? A do alimento material. Há aqui uma questão básica. Como Jesus usará suas aptidões para cumprir a sua missão
junto com os seus tutelados. O objetivo de sua primeira reflexão foi o respeito à sua lealdade a Deus. Isso sim. Os pães e as pedras, alegoricamente, simbolizam, respectivamente, as nossas necessidades materiais, tão importantes na nossa sobrevivência e nas nossas dificuldades em segui-las. Com o advento do Consolador prometido, foi-nos possível entender que essas dificuldades são decorrentes das nossas estrutura moral que contraímos em nossas vidas passadas. Portanto, representam as vicissitudes pelas quais temos que passar num processo de resgate de nossos compromissos pretéricos a caminho da nossa ascensão espiritual. Se ele quisesse, poderia sim transformar pedra em pão, nossas dificuldades em pães, necessidades materiais, mas aí ele reflete sobre a racionalidade da nossa existência. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui diz que confia em cada palavra de Deus. É isso que ele nos prova. A nossa salvação será pela justificação, ou seja, pelo uso correto do nosso livre-arbítrio, que assim, se assim não for, seremos transformados em seres sem vontade própria, seremos robôs, vamos dizer, aquelas marionetes, robô, a máquina criada pelo homem. O homem vive do alimento material, o pão, o simbolismo, mas também do alimento espiritual, a palavra de Deus. E continua refletindo: se eu fizer isso, estarei indo contra uma lei da natureza. Estarei indo contra a lei de causa e de efeito. Na qualidade de guia e de modelo, a sua missão consiste em nos passar, através de exemplos, o caminho a ser percorrido em busca da perfeição para a qual fomos criados. Livro dos Espíritos, questão 621. O objetivo da segunda reflexão diz respeito à confiança. Se a sua fé em Deus, você confia em Deus? Não confia? Vamos ver o quanto você confia nele. Confia o bastante para se atirar desse pináculo? Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus reflete que não precisa fazer aquilo para provar nada, absolutamente nada, e nem para ter certeza de quem ele era. Ele não precisava provar nada. Ele sabia quem ele era, Filho de Deus. Essa é bem a verdade. Então não havia necessidade de provar nada. Então, essa lição da tentação do deserto foi muito bem colocada pela doutrina espírita, de que esses 40 dias que ele passou no deserto, que ele passou fome, a fome era a fome do saber, do conhecimento, um momento íntimo de conexão com Deus, para receber as orientações sobre a sua missão terrena aqui na Terra, o que ele teria que passar para as pessoas. Porque ele veio com uma missão muito grande e ele sentia a necessidade do seu recolhimento, se afastar para a oração, meditação e jejum, para poder entrar em contato com a fonte criadora. Ele não precisava de nada disso que foi colocado, que Satanás o tentou, que mandou se jogar, que transformasse as pedras em pão. Todas essas colocações foi para dar explicações, que nem só de alimento vive o homem, mas sim de toda palavra que vem de Deus. Necessitamos, a matéria necessita? Sim.
Temos dificuldade? Temos. Mas Jesus esteve aqui, não foi para tirar essas nossas dificuldades. Ele veio para nos ensinar como superar, como confiar em Deus, o nosso Criador. E essa conexão com o nosso Criador, com a fonte criadora, através de reflexão, conexão, oração, que muitas vezes nós temos que buscar dentro de nós, no nosso refúgio, no nosso deserto espiritual, né? As nossas tormentas, as nossas sombras, porque nós convivemos com a sombra e com a luz dentro de cada um de nós. Para que possamos aceitar as nossas sombras, porque quando aceitamos as nossas sombras, aceitamos os nossos erros e tentamos corrigi-los de alguma forma. Essa foi a colocação de Jesus. Ele sabia quem ele era o tempo todo, ele não precisava provar nada. Que ele foi tentado, isso é normal, mas ele não precisava de nada disso. Porque ele confiava, ele sabia quem era, não tinha que provar nada para ninguém. Muito menos para Satanás, como foi colocado, o diabo, né? Como é colocado na figura alegórica, né? Na Bíblia, nos ensinamentos cristãos, né? Então, a colocação dessas palavras fala das nossas dificuldades terrenas, as nossas vicissitudes do espírito que trazemos de vidas pretéritas e vamos arrastando e temos que aprender a nos libertar de toda essa bagagem negativa que nós trazemos dentro de cada um de nós, no nosso espírito, porque essa sombra é uma marca e cada sombra que eu aceitar e enfrentar e transformar, ela se tornará luz. Porque a luz, onde chega, a treva se dissipa. Acabou a escuridão. Então, temos que aprender a lidar com os nossos demônios internos. Aí está a reflexão de Jesus, que nós só devemos provar a nós mesmos e a Deus que nós somos seus filhos e que Ele confiou em cada um de nós e que nós superaríamos porque Ele confia em cada um de nós, pois Ele nos ama e jamais nos abandonará. Então não tenham receio, não tenham medo, enfrente as suas dificuldades. Se alguém falar para você, você é teimosa, diga eu sou, então eu preciso melhorar isso. Não se ofenda com as pessoas, às vezes as pessoas apontam para você aquilo que você não consegue ver em você. E eles conseguem ver com muita nitidez, né? Você é isso, você é aquilo. Comece a parar e refletir e fazer a mudança dentro de você. Isso que é importante. Eu acho que a nossa aula de hoje, ela foi bem clara e ela traz esse ensinamento de Jesus explicando sobre esses 40 dias no deserto, esse jejum, não é que ele ficou 40 dias sem se alimentar. A fome de Jesus, essa fome que ele teve de 40 dias, foi o preparo espiritual, o retiro espiritual para trazer os ensinamentos de Deus a todos nós. Essa foi a missão de Jesus, vir e ensinar o caminho, né, para que a gente chegue até o Pai, para que a gente aprenda a fazer essa conexão, porque assim como Ele é filho, nós também como filhos, todos nós temos a capacidade de nos conectar com o Altíssimo, com a fonte criadora e dirigir-se a Ele, mantendo a nossa fé firme e controlando, lapidando a nossa moral, que é o maior ensinamento que um espírito precisa ter. Você estudar e evoluir intelectualmente é muito mais fácil, mas mudar em você aquilo que não é bom é muito difícil.
Nós nem sempre aceitamos as nossas sombras, os nossos erros passados. Nós continuamos colocando no papel de vítimas em vez de encarar de frente e falar: eu tenho uma vida eterna para me corrigir. Por que não começar agora? É esse o recado. Então fiquem todos com Deus. Semana que vem estarei aqui novamente para mais uma aula e eu vou trazer para vocês sobre os anjos caídos. Quem são eles? O que a doutrina espírita nos conta e nos revela sobre esses tal anjos caídos? Anjo cai, gente? Quem são eles? Até semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para mais uma aula e mais um aprendizado. E assim a gente vai um passinho de cada vez, aprendendo um pouquinho mais. Eu aprendendo daqui e você daí. O importante é continuar aprendendo. Um abraço a todos, que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Fiquem todos com a paz de Deus.